Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Quando vai ao general, Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar. Uma bola de fogo aquecerá, e você tem olhos dos dedos, pode contemplar. Mas o seu varão resplandecente, mas a glória glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Todo o seu povo, sapato de fogo, óleo renovo. Mas o seu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Ordem é pra baixar, ordem é pra baixar, ordem é pra baixar e não pra recuar. Ordem é pra baixar, ordem é pra baixar, ordem é pra baixar e não pra recuar. Europeia, Jesus, europeia que faz clarear. Europeia, Jesus, europeia que faz clarear. Europeia que faz clarear. Europeia, Jesus, europeia que faz clarear. Não gostar do tempo, Pedro falou, levanta e anda, eu posso levantou, não gostar do tempo, Pedro falou, levanta e anda, eu posso levantou. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. 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 Jeová, Jeová, teu nome é de guerra. É Jeová, Jeová, Jeová. Jeová, teu nome é de guerra, é Jeová, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus de Elias, é o vencedor, e já deu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Ele é o Senhor, leão da tribo de Judá. Jeová, 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 seu nome é de guerra. É Jeová, 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 seu nome é de guerra. Na dança da vida eu, 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 na
Sapato de fogo, cachado na mão, ouro de fogo, lá vem o varão. Nesse momento na congregação, vem trazer uma resposta com ouro na mão. É sapato de fogo, cachado na mão, ouro de fogo, lá vem o varão. Nesse momento na congregação, vem trazer uma resposta com ouro na mão. Na dançada Figueiredo, 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 na dançada Figueiredo. É sapato de fogo, casado na mão, ouro de fogo, lá vem o varão. Nesse momento na congregação, vem trazendo a resposta com ouro na mão. É sapato de fogo, casado na mão, ouro de fogo, lá vem o varão. Nesse momento na congregação, vem trazendo a resposta com ouro na mão. Na dançada Figueiredo, na dançada Figueiredo. Na dançada Figueiredo, na dançada Figueiredo, na dançada Figueiredo, na dançada Figueiredo. Amém, glória a Deus, aleluia. Santo Deus, Filho de toda a glória. Glória, glória, glória. Quem está sentindo a presença dele neste lugar? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Como a missionária já falou, Abençoa, Deus. tem poucas pessoas, mas a presença de Deus eu já sinto neste lugar. Glória a Deus. Santo Deus, digno de toda a glória. Glória a Deus. Eu gostaria também de convidar a igreja para nós estamos fazendo a meditação da palavra de Deus, que se encontra no livro histórico do Novo Testamento, Atos. Glória a Deus. Atos, no capítulo 1. Glória a Deus. Fala do teu povo, Jesus. Espírito Santo, abençoa. Glória a Deus. Atos, no capítulo número 1. Eu estou lendo Glórias a teu nome, Jesus. Abençoa. versículo 5 ao versículo 8. Glória a Deus. Poderoso, exaltado. Atos, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Amém? 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 Glória a Deus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu este tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Só até aqui. Glória a Deus. Vamos estar fazendo mais um minuto de oração. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, Deus digno de toda a glória, quero, Pai querido, Deus amado, te agradecer, Senhor, por nós estarmos na tua presença, te adorando, te agradecendo, te glorificando. E eu peço, Pai querido, Deus amado, que o Senhor venha falando com o teu povo,
Venha, Pai querido amado, falando com a tua igreja. Pai querido amado, nós estamos aqui, Senhor, para bendizer somente ao Senhor, te adorar, te glorificar. E nós pedimos, Pai querido amado, que o Senhor venha falar conosco nesse momento. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que venha ser feita a tua vontade, não a nossa. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar? Glória a Deus. O Edilson está ali, o Gui também, e a Diva. E eu peço para quem quiser água, levantar as mãos que eles pegam água para vocês, tá bom? Glória a Deus. Livro de Atos, aonde nós lemos, é um livro histórico do Novo Testamento, aonde nós vamos ver a história que depois, quando Jesus ele vai para o céu, nós vamos ver que ele começa relatando Jesus conversando com os seus discípulos. E ali aonde nós vamos ver também que eles ali reunidos estão conversando, e Jesus fala que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E aonde nós lemos, que foi um versículo muito que eu quero chamar a atenção, que é aonde fala que eles seriam ser batizados do Espírito Santo e iriam receber o poder. Mas antes de tudo isso, nós vamos ver que Jesus ele chamou cada um deles, cada pessoa de uma maneira diferente. Cada um estava fazendo uma coisa diferente quando Deus chamou. E quando ele se encontra neste lugar, Jesus já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado e estava com eles naquele lugar, se despedindo deles, mas também falando para eles que depois daquele dia, quando eles recebessem poder, eles iriam espalhar o Evangelho pelo mundo, até os confins da terra, como a própria Bíblia diz. E nós vamos ver que eles estavam ali totalmente unidos. Nós vamos ver que quando eles recebem essa palavra, eles falam: nós não podemos sair de Israel até cada um ser cheio de poder. Mas eles estavam ali com a mesma visão, eles estavam ali com o mesmo propósito, eles estavam ali na mesma fiação, eles estavam ali aguardando a palavra de Deus. E o que eu quero falar para os irmãos nessa noite, que nós temos que nos preparar para o Espírito que nos prepara. Porque nós recebemos uma palavra de Deus, e talvez no momento nós olhamos para tal situação que Deus quer realizar na nossa vida, e nós pensamos: nós não conseguimos isso. Pedro, como um homem pecador, um homem que trabalhava com pesca, um homem que era iletrado, ele estava ali e Deus tinha chamado ele para aquele propósito. Se olhasse para Pedro antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele não consegue. Mas Deus diz: então eu vou capacitar você, aguarda que o meu Espírito vai descer sobre você, e o que eu estou falando vai acontecer. Porque Deus nos chama para nos tirar do comodismo, Deus nos chama para tirar a nossa vida da onde nós estamos pensando que está tudo ok. Deus fala: eu quero mais, eu quero a tua vida por completo, eu quero viver com você isso, eu tenho grandes projetos para você. Mas às vezes nós podemos falar igual Moisés: eu não posso, eu não consigo, eu não sei como, eu não sei falar. Mas Deus diz: só abre a tua boca e fala, só vai, que é a minha promessa que eu já garanti. Só vai, porque tem pessoas para ganhar. Só vai. Deus diz: a palavra, o coração eu garanto. Você simplesmente tem que ir. E nós vamos ver que eles obedeceram a palavra de Jesus. Eles ficaram em Jerusalém. E isso é a primeira coisa que muitas pessoas não fazem hoje: é ouvir e obedecer a palavra de Jesus.
Começam a ir para a direita, começam a ir para a esquerda. Deus diz: eu te dei um propósito, eu te dei uma guerra para você fazer, para você ir, e você está querendo abandonar, você está querendo deixar de mão. Mas não, os discípulos, aqueles que ouviram a palavra de Deus, eles continuaram permanecendo no lugar, eles continuaram: eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas eu vou continuar na posição, eu não estou vendo nada, mas nós vamos continuar, porque aquele que falou que vai acontecer, então vai acontecer. Glória a Deus. E nós vamos ver que eles continuaram na posição. Então fala para o teu irmão do seu lado: temos que continuar na posição. Aqui nós vamos ver que eles continuaram perseverando, que eles continuaram juntos e unidos, porque sem união não tem como. Porque se eles estivessem ali em desavença, não teria como eles ficarem ali unidos esperando o poder de Deus. Mas Deus tinha algo maior para eles, e aqueles homens de Deus simplesmente continuaram. Eu creio que pode, por algum momento, a Bíblia não fala, mas eu penso, porque ali são pessoas, por algum momento, algum deles poderiam ter passado: não vai acontecer nada, já passou tanto tempo, e não aconteceu nada. Mas quando tem um irmão junto, ele fala: vamos continuar, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Sozinho nós não conseguimos, mas com o nosso irmão do lado, Deus diz: eu coloquei ele do teu lado, é para isso, é para um dizer para o outro: esforça-te, é para um dizer para o outro: eu estou contigo, essa batalha é eu e você, nós vamos conseguir, Deus garantiu, então nós vamos estar na posição. Fala para o teu irmão: temos que ter perseverança. Aqui nós vamos ver que os discípulos, eles estavam unidos, eles estavam ali em comunhão, eles estavam na mesma visão. Mas não basta somente estar unido e na mesma visão. Nós vamos ver que eles estavam ali em constante oração. Glória a Deus. Nós temos que continuar na oração. Nós temos que continuar perseverando, sim. Nós temos que continuar na posição, sim. Mas a oração tem que parar? Não, a oração tem que continuar. A oração tem que crescer. Eu orava 15 minutos, agora eu oro 30. Deus diz: a união prevalece, mas a oração continua comigo. Tem que ter intimidade, tem que ter posicionamento, tem que ter união. Não adianta o irmão querer parar o outro, querer parar você, mas Deus diz: eu tenho sido com você, a minha palavra vai se cumprir, o meu poder vai descer sobre a tua vida. Só continua na oração. Nós, às vezes, quando nós estamos passando por alguma coisa, esperando algo, a ansiedade pode dominar a nossa vida e nós começamos a pensar: meu Deus, não chega logo. E às vezes nós ficamos tão assim, querendo receber algo, que nós podemos até parar de orar. Eu quero receber, e fica olhando e nada acontece. Mas para a oração. Mas a Bíblia diz: orai sem cessar. Nós temos que continuar vivendo de oração. A vida do crente é a oração. A base da vida do crente é a palavra e a oração. Eles estavam ali sobre a palavra de Deus. Vocês têm que continuar, vocês têm que ficar até vocês serem revestidos de poder. Mas vocês têm que continuar em oração. Vocês têm que continuar clamando. Vocês têm que continuar perseverando na oração. Quando nós estamos
estamos fracos, quando no momento que nós nos ajoelhamos e clamamos a Deus, a nossa fraqueza vai indo embora, o Espírito Santo vai nos fortalecendo. Nós podemos até falar, eu não vou mais, mas você está orando durante o dia e do nada você se vê no lugar. Deus diz, é a oração que te leva, é a oração que mantém você, é a oração que vai fazer você continuar, porque sem intimidade comigo não dá. Dessa maneira, Jesus, aleluia, Deus. Glória a Deus. E nós vamos ver que eles continuaram na oração, eles continuaram no mesmo propósito, eles continuaram na mesma fé. Mas o que eu quero falar para vocês, aí então vai acontecer hoje, então eu vou receber hoje. Não é no meu tempo e não é no seu tempo. O que Deus garantiu para você que iria acontecer, nós simplesmente temos que esperar na posição. Meu Deus, é forte. Se nós continuarmos na posição, Deus diz, vai acontecer. Mas não é quando você quer. Eu creio, Deus. Ali eles poderiam ter chegado em Jerusalém, falando, é hoje, e começaram a orar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Primeiro dia foi, e nada. Segundo dia foi, eles clamando, vem Espírito Santo. Deus. E o irmão não vem. Ele fala, não, continua, que eu estou com você. Vem Espírito Santo. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e nada do Espírito Santo vem. Mas eles continuaram perseverando. E nós vamos ver que no capítulo 2, quando eles estão ali clamando, unidos, e não foi no momento deles, foi no de repente de Deus. Glória a Deus. Eles ouviram um vento impetuoso invadindo aquele lugar, e aquela casa foi cheia do poder de Deus. E eles não só ouviram, como eles também viram línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um. E ali eles foram cheios do Espírito Santo. Mas o que você está querendo dizer, o que eu estou querendo dizer é que aguarda mais um pouco, porque não é no seu tempo, não é no tempo que você está esperando, mas Deus diz, vai realizar no tempo que eu quero, no tempo que eu sei que é o certo. Naquele momento, no culto de primícias, aonde eles faziam a festividade de primícias, eles foram cheios do Espírito Santo, e aquelas pessoas que estavam chegando ali para comemorar, eles viram eles falando nas suas línguas que é nativas deles, natural do país deles, aonde eles tinham nascido, e eles começaram a falar, mas esses homens estão bêbados. Pessoas não vão entender o que Deus vai fazer na tua vida, pessoas não vão entender o que Deus vai começar a realizar, pessoas não vão entender, mas você começa a falar cheio do Espírito Santo. Foi Deus que fez, foi Deus que acontece, foi Deus que pode, foi Deus que estabeleceu, foi ordem de Deus e permissão de Deus. Não importa quantas pessoas desistiram, mas eu continuei firme, mas eu continuei na presença, eu continuei glorificando a Ele e esperando. Não foi no meu tempo, mas foi no tempo de Deus, que foi no de repente, onde eu estava clamando e glorificando. Deus diz, é no de repente. Aleluia, Deus. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Deus diz, eu tenho algo a realizar na tua vida. Abençoe, Jesus, abençoe. E vai ser no de repente, mas você tem que estar na posição. Deus. Mas o que esse Espírito Santo fez? Pedro, eu vou usar somente o exemplo de Pedro hoje, porque a hora já se avança. Pedro, antes de ser batizado pelo Espírito, ele cortava a orelha do soldado e podia matar. Hoje ele prega a vida e levanta o coxo. Pedro, aquele homem que era iletrado antes do Espírito, depois do Espírito ele prega e mais ou menos 3.000 almas se reconhecem. Aí reconhece que só Jesus pode salvar.
Pedro, antes do Espírito Santo, ele podia fofocar, ele podia entrar em contenda, mas depois do Espírito Santo ele fala: eu e você somos um só, a tua batalha é minha, nós vamos guerrear. Antes do Espírito, Pedro poderia fazer qualquer coisa, mas que venha a ser ao contrário. Mas depois do Espírito Santo ele começa a caminhar como Jesus, depois do Espírito Santo ele começa a falar como Jesus. Deus diz: recebe o meu poder, porque eu tenho grandes coisas para realizar. Recebe a minha presença, porque eu tenho grandes coisas para fazer. Nós tendemos a estar cada vez mais distantes de Deus, mas Deus diz: é o momento de você se posicionar, porque a promessa que eu tenho com você ainda vai acontecer. Glória a Deus. Pedro, ele recebeu o poder do Espírito Santo, porque ele estava unido com os irmãos, porque ele continuou na oração, e os frutos do Espírito Santo depois mostraram presentes da vida dele. E o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que Deus, ele entregou algo na vida de cada um. Deus, ele falou que iria acontecer uma coisa na vida de cada um. Nós podemos até entrar entristecido, pensando que não vai acontecer, mas Deus diz: continua na união, continua em oração, continua na perseverança, porque não vai ser no seu tempo, mas vai ser no meu. E quando você vê que aconteceu, vai ser o momento exato que era para acontecer. Então continua, porque as pessoas vão ver os frutos do Espírito Santo e não vai nem entender o que está acontecendo.